Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da capacitação online do SOC. Nessa aula, vamos aprender sobre o PCMSO, isso mesmo, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ou seja, passaremos por todas as configurações necessárias no SOC para que possamos emitir esse documento. Você está pronto? Lembre-se de estar com a sua apostila em mãos e fazer anotações para o melhor proveito da aula. Bom, como hoje falaremos sobre a parte de saúde do SOC, a nossa primeira etapa vai ser o cadastro do exame. Assim como na aula passada começamos com o cadastro do risco, hoje vamos começar com o do exame. Então, para isso, eu vou acessar o menu Cadastros Saúde, vamos falar sobre o cadastro de saúde, Exame. Então, este é o caminho para acessar a tela de exames. Bom, se nós fizermos aqui uma pesquisa rápida, nós vamos poder perceber que existem diversos exames já cadastrados, Então, o SOC também traz uma lista de exames por padrão, bastante extensa, e possivelmente você vai conseguir encontrar vários exames que você vai precisar já cadastrados aqui. Mas caso você necessite de um exame e não encontre aqui nessa lista, basta você incluir aqui, fazer o cadastro de um novo exame. Lembrando que nós estamos vendo esse ícone de incluir porque nós estamos na empresa principal. Então, o cadastro de exame, assim como o do risco, nós só vamos conseguir fazer pela empresa principal. Se você estivesse acessando uma empresa cliente, você não estaria vendo aqui o ícone de incluir. Ok? Como nós estamos aqui na empresa principal, eu consigo ver o ícone de incluir. Beleza? Então, se eu pesquisar aqui, por exemplo, um clínico, eu tenho aqui o exame clínico já cadastrado. Vamos ver outro, espirometria. Também já tenho a espirometria aqui cadastrada. Audiometria. Olha lá, também tenho a audiometria aqui. Então, só que ele apresenta diversos exames já cadastrados para você utilizar. E você vai fazer o cadastro somente daqueles que não existem aqui. Então é legal dar uma olhada aqui no que o SOC já oferece de exame para você. Então vamos acessar o cadastro do exame aqui de audiometria para a gente entender como é que funcionam esses campos de cadastro dele. Então eu vou clicar aqui no código e clicar em alterar. E é como se a gente estivesse na tela de inclusão dele. Então pessoal, de cara aqui a gente já tem dois códigos, o código de referência TUS e o código de referência AMB, tá certo? Então, no código de referência TUS, você pode vincular o exame que você está cadastrando a um código da tabela TUS, tá certo? Que é a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. Ok? Eu vou vincular um código aqui, vou pesquisar, por exemplo, uma audiometria. Ok, pessoal? Então, por exemplo, aqui, audiometria tonal limiar com testes de discriminação. Tá certo, pessoal? Então, quando você clica em um código de referência TUS, o SOC automaticamente altera o nome desse exame, tá? Para colocar o nome igual ao da tabela TUS. Tá, pessoal? Então, o SOC assume o código do exame que você selecionou aqui para a tabela TUS e define o nome dele. Ok? Você pode alterar se você quiser. Tá certo? Eu vou fazer novamente para vocês verem. Então, eu vou pesquisar aqui audiometria, tá? Então, por exemplo, audiometrias de altas frequências, tá? Selecionei o código e o nome já foi alterado para audiometrias de altas frequências. Ok, pessoal? Esse é um campo que não é obrigatório, mas você pode selecionar aí e manter ou alterar o nome que ele sugerir, tá certo? Agora, o código de referência AMB, ele tem relação direta com a tabela da Associação Médica Brasileira, tá certo? Então, se você quiser preencher aqui também para deixar isso registrado, basta você pesquisar aqui também o nome do exame e selecionar aqui o código que você precisar, tá certo, pessoal? Então, vou selecionar aqui, por exemplo, audiometria ocupacional ou de seleção, ok? Periodicidade padrão, então, com qual periodicidade esse exame deve ser feito, Qual que é a periodicidade desse exame? Qual que é a periodicidade da audiometria, Na verdade, a gente sabe que pode variar, então, dependendo da função ou dependendo dos riscos associados, a gente sabe que a periodicidade pode ser maior ou menor para a realização desse exame. Mas o objetivo desse campo aqui no cadastro do exame é que você preencha uma periodicidade padrão, o que geralmente é. E aí mais para frente,
quando a gente for aplicar esse exame, a gente vai conseguir definir de forma mais específica essa periodicidade. Tá? Então aqui no momento o objetivo é que você preencha uma periodicidade padrão. Então vou colocar, por exemplo, 12 meses. E a periodicidade após a admissão? Existem casos em que o funcionário, depois que ele entra na empresa, ele tem que fazer uma nova audiometria depois de 6 meses. Né? Então nesse caso, nesse campo aqui, você vai poder preencher qual vai ser a periodicidade depois da admissão do funcionário. Então depois que um funcionário foi admitido, em quantos meses ele vai ter que realizar uma nova audiometria? Bom, em 6 meses. Ok? Então eu preencho aqui nesse campo. Esse campo vai ficar disponível no cadastro de qualquer exame que você fizer, mas você só precisa preencher se for necessário. CH. Pessoal, esse campo chamado CH significa o coeficiente honorário, tá certo? Então é o valor do coeficiente honorário desse exame. Isso aqui também faz referência à tabela da AMB, ok? Então você vai encontrar aí as informações de qual coeficiente para cada exame de acordo com a tabela da Associação Médica Brasileira. O copia para empresa cliente. Bom, você já conhece esse parâmetro, né? A gente já viu aí em algumas telas. Ele serve para que a gente deixe esse exame disponível para ser copiado para as outras empresas, tá? Da mesma forma que acontece lá na tela do risco, por exemplo. Então é importante deixar habilitado. Criar exame no momento da criação da ficha clínica. Pessoal, se eu habilitar esse parâmetro, toda vez que eu criar uma ficha clínica aqui no SOC para um funcionário, esse exame já vai estar automaticamente vinculado lá no pedido de exames. Então você deve habilitar esse parâmetro somente para os exames que devem sempre estar vinculados lá na ficha. Então, por exemplo, se todo funcionário que é atendido na sua clínica faz um exame clínico, então é interessante habilitar essa opção para esse exame, para o exame clínico, tá? No nosso caso, é todo funcionário que vai fazer audiometria? Não, então eu não vou deixar habilitado. Ok? Tela de resultado. Pessoal, isso aqui é um campo essencial, tá? É bastante importante, porque isso aqui vai impactar na forma que a gente vai preencher o resultado do exame. Tá? Então, por exemplo, se eu disser aqui que esse exame é um exame normal, o que vai aparecer na tela de resultado desse exame para eu preencher? Eu vou conseguir informar, por exemplo, a data do resultado, se está alterado ou não, qual foi o médico, posso incluir algumas observações e alguns outros campos padrões. Ok? Mas se ao invés disso eu vir aqui e selecionar audiometria, pessoal, aí vai ser diferente. Porque além de preencher as informações padrões do resultado de exame, eu vou ter campos específicos para preencher sobre o resultado de um exame audiométrico. Então, por exemplo, eu vou poder colocar os limiares tonais da orelha direita e da orelha esquerda para cada uma das frequências. Tá? Então isso vai acontecer para cada uma das opções que eu tenho aqui. Se eu selecionar, por exemplo, o hemograma, eu vou poder incluir campos específicos sobre o resultado de um hemograma. Tá? Então é importante você colocar aqui a tela de resultado que for adequada ao exame que você estiver cadastrando. Então estou cadastrando um exame audiométrico, então eu vou colocar aqui a tela de resultado da audiometria para eu poder incluir o resultado da forma correta. Ok? Aí só que tem algumas opções aqui de tela de resultado também. E o SOC permite inclusive que você inclua novos tipos de tela de resultado aqui. Tá? Então isso é bem legal também. Se você tiver um exame que pode ter uma tela de resultado específica, com campos específicos, e não tem isso aqui no SOC por padrão, você pode criar isso, tá certo? Mas não é o nosso foco aqui hoje. Bom, eu posso colocar também uma referência para o exame, que vai ser visualizada lá na hora do resultado do exame. Eu posso incluir também recomendações para esse exame. Então eu posso colocar, por exemplo, que para a audiometria deve ter um repouso auditivo de 12 horas. Tá? Somente como um exemplo. E aí essa informação a gente vai conseguir visualizar em alguns lugares, como no pedido de exames e no próprio PCMSO. Ok? O sexo, esse exame aqui é só para homem, só para mulher ou para ambos? Né? Existem exames que são específicos para um sexo, então eu posso definir aqui. No caso da audiometria, para ambos. Posso colocar também a conduta do exame, que vai ser exibida lá no PCMSO. E logo aqui embaixo nós temos a aba de e-social, tá, pessoal? Então aqui tem algumas informações no cadastro do exame referentes ao e-social, tá? Então a primeira coisa a se fazer é habilitar a opção de e-social caso você vá enviar essa informação para o governo, a informação desse exame para o governo. Ok, pessoal?
E aí, dessa forma, você vai precisar preencher o campo de procedimento diagnóstico, que faz referência à tabela 27 do E-Social, tá certo? Então, basta pesquisar aqui a informação referente à audiometria e selecionar aquela que se adequa aí a esse exame, ok? A informação do exame toxicológico, você pode selecionar se o exame em questão for um exame toxicológico, tá certo, pessoal? Que são aqueles exames com o objetivo de detectar o uso recente de drogas lícitas ou ilícitas, tá, pessoal? Essa informação aqui, ela existe hoje no SOC por conta do layout S2221, tá, pessoal? Do E-Social, que faz referência aos exames toxicológicos. Mas é importante ressaltar que esse evento provavelmente será removido pelo E-Social, e se isso acontecer, o campo também pode não existir mais no SOC, tá? Então, se você estiver assistindo essa aula e esse campo não estiver aparecendo para você, então não precisa se preocupar, porque ele realmente, ele provavelmente será retirado, ok? Aqui na aba Relatório Operacional, a gente vai poder definir onde esse exame vai aparecer, tá? Então, ele vai aparecer na minha convocação de exames, no PVP, no ASO, PCMSO, uma série de relatórios aqui, e a gente pode definir se eles aparecem ou não. Ok? Eu vou deixar aqui tudo habilitado. Aqui embaixo a gente também tem os tipos de ficha, né? Então, esse exame vai ficar disponível para um admissional, para um periódico, um demissional, tá? Então, se eu dissesse aqui, por exemplo, que não está disponível para o demissional, quando eu criar uma ficha do tipo demissional, esse exame não vai aparecer para mim, porque ele não está habilitado aqui, ok? Então, se você vai utilizar esse exame em uma ficha demissional, deixa habilitado, beleza? Aqui a gente tem uma aba de periodicidade, onde a gente vai poder configurar a periodicidade por idade, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, se o funcionário tiver a partir de 18 anos, eu vou solicitar esse exame a cada 24 meses. Mas se ele tiver a partir de 35, eu vou solicitar esse exame a cada 12 meses. Se ele tiver a partir de 50, eu vou solicitar esse exame a cada 6 meses. Tá? Eu posso fazer esse tipo de configuração também. E aí o que acontece? Se eu fiz a configuração aqui da periodicidade por idade, o SOC vai priorizar essa configuração em detrimento da periodicidade padrão que a gente colocou aqui em cima. Tá? Então, sempre lembrando, o SOC vai primeiro olhar para a periodicidade por idade, aqui embaixo, e aí se ela não estiver preenchida, ele vai pegar da periodicidade padrão. Ok? Dessa forma que ele vai se comportar, beleza? Então, se você não quiser utilizar essa configuração por idade, é só não preencher aqui, ok? E aí, basta clicar em gravar. Bom, então agora nós temos o exame cadastrado, só que ele não está disponível na empresa cliente, porque nós fizemos esse cadastro na empresa principal, certo? Então, se eu cadastrei um exame e eu quero disponibilizar esse exame nas minhas empresas clientes, eu vou poder utilizar o ícone copiar, atualizar este exame para outras empresas. Igualzinho eu tenho lá para o risco, para o EPI, tá? Então a gente também tem isso aqui para o cadastro de exame. Ou então eu posso entrar na empresa cliente e copiar esse exame da empresa principal. Foi a segunda forma que a gente viu também, ok? O procedimento é o mesmo. Eu vou utilizar aqui esse ícone para a gente copiar para todas as empresas clientes. Então, cliquei, ele vai me gerar um pedido de processamento. E quando esse pedido for processado, ele já vai estar disponível em todas as minhas empresas clientes para ser utilizado. Então, assim, nós finalizamos a nossa primeira etapa, que foi o cadastro do exame. Agora vamos passar para a segunda etapa, que vai ser a aplicação dos exames, que é onde nós vamos dizer para o SOC quem deve realizar esses exames. Mas antes de fazer isso, temos que lembrar de logar na nossa empresa cliente, né? Por quê? O cadastro do exame ele é um cadastro global, então nós fizemos ele estando logados na empresa principal e depois disponibilizamos esse cadastro para as empresas clientes, né? Assim como a gente fez nos cadastros da aula anterior. Então, geralmente esses cadastros são feitos na empresa principal, mas as configurações, a utilização desses cadastros é na empresa cliente. Então, a gente vai configurar o PCMSO da empresa cliente Almeida Prado Construtora. Então, nós temos que estar logados nessa empresa.
Então eu vou acessar aqui a Almeida Prado. Agora sim, como estamos logados nela, a gente vai conseguir configurar, fazer a aplicação de exames nessa empresa. Tá certo? Então é aqui na empresa cliente que nós vamos configurar o PCMSO, vamos definir quem deve realizar determinados exames. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, a aplicação de exames aqui no SOC ela pode ser feita de duas maneiras, tá? Cada uma com as suas particularidades. Então vamos entender como é que funcionam essas duas formas de estar aplicando os exames aqui. Na primeira delas, a gente vai acessar a tela de aplicação de exames. Então a gente vai acessar menu, cadastros, saúde, aplicação de exames. Ok? Logo abaixo aqui do cadastro de exame, a gente tem a aplicação de exames. Ok? Então acessei aqui a tela e olha só, essa deve ser uma tela que já é bastante familiar para você, né? Nas aulas anteriores nós aplicamos os riscos em uma tela muito parecida com essa e também utilizamos a tela de visualize hierarquia, que também era bem similar. Bom pessoal, as telas elas são parecidas e isso até facilita, né, a nossa utilização, isso é bom, mas cada uma tem as suas finalidades. E o objetivo dessa tela é permitir que a gente aplique os exames, ou seja, nós vamos dizer quem deve realizar determinados exames. Como? Nós vamos relacionar os exames com as hierarquias. Ok? Então o procedimento vai ser até bastante parecido com o da aula anterior, né, onde a gente fez a aplicação de riscos. Então o primeiro passo vai ser habilitar a opção consulta e aplicação de exames. Ok? Então habilitei a opção e vou selecionar um exame para a gente trabalhar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o exame clínico. Tá? E vou utilizar o ícone alterar a aplicação de exames. Ok? Então sempre assim, eu selecionei a opção consulta e aplicação de exames, escolhi qual exame eu vou aplicar e habilitei e cliquei no ícone alterar a aplicação de exames. Ok? Então agora nós caímos numa tela para fazer as aplicações. Então quem deve fazer o exame clínico? Você se lembra como é que a gente utiliza essas siglas? Bom, como a gente já falou, aqui na sigla UN nós estaremos dizendo que toda a unidade de Minas Gerais deve realizar esse exame, né? Todos os funcionários dessa unidade. Se eu utilizar o SE, eu estou dizendo que todos os funcionários do setor administrativo vão realizar esse exame. E se eu utilizar o CA, que é o cargo, eu vou estar dizendo que todos os funcionários do cargo analista contábil vão realizar esse exame. E no caso das outras siglas, eu tenho a junção desses três, né? Então o S é para a unidade setor, então eu estou dizendo que somente o setor administrativo da unidade Minas Gerais vai realizar esse exame, né? Os funcionários desse setor. Ou então, somente o cargo analista contábil dessa unidade Minas Gerais vai realizar. Ou então, somente o cargo desse setor, o cargo analista contábil do setor administrativo. Ou então, eu limito em unidade, setor e cargo para dizer que somente os funcionários dessa hierarquia vão fazer esse exame. Ok? Então, acredito que já tenha ficado claro aqui como é que funciona essa dinâmica. Ok? Então, eu vou fazer aqui algumas aplicações. Eu vou dizer, por exemplo, que para o exame clínico, toda a unidade de Minas Gerais deve fazer o exame clínico. Ok? E vou gravar. Então, aqui ele já me mostra que a unidade de Minas Gerais tem aplicação. Vamos então aplicar alguns outros exames para a gente ter bastante dado para visualizar. Espirometria, tá? Então, eu vou agora aplicar o exame de espirometria. E eu vou dizer que ele deve ser feito aqui nesses cargos. Opa. Ok? Eu vou gravar, vamos pegar mais um. Então, o hemograma. Então, o hemograma deve ser feito aqui no torneiro mecânico, pintor, montador de andaime, chefe de serviço de limpeza e diretor. Beleza? Vamos pegar mais um aqui. Eu tenho acuidade visual. Então, a acuidade visual vai ser feita aqui no gerente comercial, chefe de serviços e no torneiro mecânico. Ok? Eu apliquei aqui alguns aleatórios somente para a gente ter informação para visualizar depois. Então a gente aplicou aqui alguns exames. Se eu selecionar todos aqui e pedir para... Eu vou buscar com a opção mostra aberta selecionada.
ele vai me exibir toda a hierarquia e vai ter um marcador verde onde tiver exame aplicado. Ok? Então, dessa forma, eu já consigo visualizar a minha aplicação. Beleza? Mas continuando, né? Agora que a gente já aplicou, a gente vai ter que caracterizar os exames. Igual a gente fez lá com o risco, que a gente caracterizou o risco, nós vamos fazer isso aqui também com o exame. Tá certo? Então, alterei a aplicação, né? Fiz a aplicação do meu exame, eu vou para o ícone onde se aplica o exame, que é onde eu vou fazer a minha caracterização. Então, primeiro eu tenho que selecionar qual exame eu vou caracterizar. Tá? Então, eu vou pegar aqui o exame clínico e vou utilizar o ícone onde se aplica o exame. Ele já me mostra aqui onde esse exame está aplicado, né, na unidade de Minas Gerais. Então, eu vou clicar no marcador aqui para a gente fazer, visualizar essa aplicação e fazer algumas configurações. E olha só, pessoal, eu vou clicar em alterar e especificamente para essa hierarquia eu vou poder dizer a minha periodicidade. Tá? Então, é aqui onde eu configuro a minha periodicidade com mais precisão. O SOC já vai trazer a periodicidade padrão lá do exame, tá? Mas se for necessário a gente pode alterar. Então, qual que é a periodicidade aqui? É 12 meses. É 12 meses, então eu vou deixar aqui como já veio. A periodicidade após a admissão, 6 meses, tá? Esse exame vai aparecer no admissional? Vai aparecer no periódico? Vai aparecer no demissional? Vai aparecer em tudo, então eu vou deixar tudo habilitado. Ok? E vou gravar. Vamos pegar outro exame para a gente caracterizar. Eu vou voltar aqui e selecionar agora o exame de acuidade visual. Ok? Então, onde se aplica o exame, ele já me traz aqui as hierarquias onde está aplicado. Tá? E agora, para a acuidade visual, eu quero dizer que a periodicidade dele é diferente, é por idade. Tá? Então, também posso fazer isso aqui. Então, a partir de 18 anos, a periodicidade vai ser de 24 meses. A partir dos 30 vai ser de 12 meses. Então, a partir dos 50 vai ser de 6 meses. Ok? Então, posso configurar dessa forma. E dizer em quais relatórios, em quais documentos ele vai aparecer. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo caracterizar esses exames. Então, essa é a primeira forma que a gente tem aqui no SOC para aplicar os exames. Ok? Então, nós vamos ver agora como é que a gente faz para aplicar da segunda forma, mas logo depois nós voltaremos nessa tela para verificar algumas informações. Então, por enquanto, vamos deixar de lado a tela de aplicação de exame e vamos conhecer agora a tela de risco-exame. Tá? Ela fica aqui em menu Cadastro, Saúde, Risco-Exame, e nessa tela a gente vai conseguir aplicar o exame de uma forma um pouco diferente. Ok? Como nós temos duas formas de aplicar, o recomendado é que você utilize ou uma ou outra. Ok? Para não ter um conflito aí, é interessante que você utilize ou uma forma ou outra. Tá certo? Então, acessando aqui a tela de risco-exame, pessoal, então aqui nessa tela a aplicação vai ser um pouco diferente. Tá? Então, se na tela de aplicação de exames nós relacionamos os exames nas hierarquias, aqui nós vamos relacionar o exame a um risco. Ok? Então, por exemplo, se eu acessar aqui o risco ruído, vou pesquisar aqui o ruído. Quem tem exposição a ruído deve fazer o exame audiométrico, certo? Então, aqui por essa tela, a gente vai conseguir fazer esse vínculo, tá? Nós temos algumas informações do cadastro do risco e temos aqui o ícone de incluir exame para este risco. Então, aqui eu estou dizendo que para o agente ruído, eu vou ter um exame de audiometria. Tá, pessoal? Então, audiometrias de altas frequências. Eu posso colocar a periodicidade desse exame e também a periodicidade após a admissão. Também posso definir em quais fichas ele vai aparecer, em um admissional, periódico, demissional, entre outros. E também posso definir a periodicidade por idade e conforme a medição, tá, pessoal? A periodicidade por idade a gente já viu, né, lá no cadastro do exame, que funciona da seguinte maneira: a partir de tal idade, eu posso definir que o exame será solicitado em tantos meses, ok? Então, essa a gente já conhece. Agora, nós temos também a possibilidade de definir a periodicidade conforme a medição do risco, tá? Então, como vai funcionar? Se o valor da medição desse risco, no caso do risco ruído,
for inferior ao nível de ação, eu vou solicitar a audiometria em tantos meses. Se estiver entre o nível de ação e o limite de tolerância, eu vou solicitar em outro número de meses, e se a medição for superior ao limite de tolerância, eu vou solicitar em um outro número de meses, tá? Então, eu posso definir aqui, por exemplo, abaixo do nível de ação 24 meses, entre o nível de ação e o limite de tolerância 12 meses e superior ao limite de tolerância 6 meses, tá, pessoal? Então, de acordo com a medição do risco, o exame será solicitado periodicamente. Lembrando também, pessoal, que essa periodicidade mais específica, o SOC vai priorizar em detrimento da periodicidade padrão que está aqui em cima, tá? Então, ele vai sempre olhar para a periodicidade mais específica e, se não tiver nenhuma informação referente a ela, ele vai utilizar a periodicidade padrão, tá? Bom, pessoal, agora a gente tem aqui também duas periodicidades, né, por idade e conforme medição. Como é que o SOC vai entender qual delas utilizar? Por meio do campo tipo de periodicidade, tá? Aqui você pode definir qual das duas você vai utilizar, conforme medição ou conforme a idade. Então, depois de fazer essas configurações, é só clicar aqui em gravar, tá, pessoal? Só vou remover aqui a periodicidade conforme a medição, vou deixar somente a padrão, ok? Então, gravei e agora o SOC me exibe aqui a aba de exames do risco, tá? Então, para o risco ruído, nós temos alguns exames definidos. No caso, a gente incluiu somente a audiometria de altas frequências, tá? Mas eu posso incluir novos exames utilizando o mesmo ícone. Ok, pessoal? Então, posso ter para o mesmo risco mais de um exame vinculado. Se eu clicar aqui no número da periodicidade deste exame, eu vou acessar novamente aquela tela onde eu posso fazer alterações nessa configuração ou até mesmo excluir esse vínculo, né, do exame com o risco de ruído, ok? Agora, se eu clicar aqui em alterar no risco, eu posso fazer aqui também algumas configurações. Então, o SOC ele me exibe agora a aba de relatórios, onde eu posso definir para quais relatórios o risco será exibido, tá? Essa é uma informação que também existe lá na tela de cadastro do risco, mas aqui na tela de risco exame eu vou poder fazer algumas configurações adicionais, ok? De acordo com o nível da medição desse risco e também da criticidade dele, tá, pessoal? Então, como é que isso vai funcionar? Essa é uma regra aqui bastante importante, tá? Então, preste bastante atenção. A primeira coisa é aqui na coluna de imprime, tá? Então, aqui a gente vai definir se o risco será ou não exibido em determinado relatório, tá? Então, por exemplo, aqui para o PCMSO, eu vou definir que o risco de ruído será exibido, tá? Então, se eu disser que ele não será exibido, eu nem vou conseguir configurar as demais colunas, nem a coluna de criticidade e nem a coluna da medição, tá? Então, a primeira coisa é habilitar a opção para imprimir. Beleza, pessoal? Então, a próxima coluna é a coluna da criticidade. Essa coluna ela só vai aparecer para as empresas que utilizarem a opção de metodologia do risco. Essa metodologia do risco é uma opção que você consegue habilitar lá nos parâmetros gerais da empresa, tá, pessoal? E como que ela funciona? Bom, lá no PPRA, quando a gente registra a característica dos riscos, nós informamos a frequência e a classificação de efeito do mesmo, certo? E aí, com base nessas duas informações, o SOC gera a criticidade, deduzindo se é um risco relevante, baixo, médio, alto ou crítico, tá? Então, com isso, aqui na tela de risco exame, eu posso dizer, por exemplo, que o ruído só será exibido no PCMSO quando a criticidade dele for igual ou maior do que risco médio. Ou seja, se lá na característica ele estiver como risco médio, risco alto ou risco crítico, ele será exibido no PCMSO, tá? Mas ainda tem um detalhe importante. Essa regra, pessoal, ela só vai ser aplicada para os riscos que forem qualitativos ou os que forem quantitativos e não possuírem medição cadastrada, tá? Então, sempre para os riscos qualitativos ou os quantitativos sem medição, ok? No caso, como o ruído é um risco quantitativo,
essa regra da coluna de criticidade vai valer para quando ele não tiver nenhuma medição informada, ok? Já na coluna quando a medição for, a gente vai conseguir definir quando o risco vai ser exibido no relatório de acordo com a sua medição, tá? Então, por exemplo, se a medição estiver abaixo do nível de ação, eu posso definir que ela não vai ser exibida no PCMSO. No caso, o risco não vai ser exibido no PCMSO, tá? Se estiver entre o nível de ação e o limite de tolerância ou for superior ao limite de tolerância, eu quero que apareça no PCMSO, então eu deixo aqui habilitado, tá certo? E aí ela vai aparecer, o risco vai aparecer nesse documento. Percebam aqui, pessoal, que a regra está em cima da medição, tá? Então, essa coluna aqui, a regra dela vai ser utilizada para aqueles riscos que tiverem medição, ou seja, riscos quantitativos com medição informada. Tá certo, pessoal? Então, sempre dessa forma que a regra vai se comportar. Riscos quantitativos com medição vão levar em conta a regra da coluna quando a medição for. E riscos qualitativos ou quantitativos sem medição utilizarão a coluna de criticidade. Beleza, pessoal? Bom, e se eu quiser que o risco apareça sempre para todos os relatórios, independente da criticidade dele ou da medição? Eu posso deixar tudo habilitado aqui na coluna de medição e para criticidade eu defino como risco irrelevante. Tá? Então, de irrelevante para cima, ele vai estar sempre exibindo no relatório, então sempre será exibido. Beleza, pessoal? Depois de fazer essa configuração, é só clicar em gravar. Beleza, pessoal? Então, aqui na tela de risco exame, a gente conseguiu fazer essas configurações mais específicas, né, para quais relatórios o risco vai aparecer e também definir quais são os exames vinculados a esse risco, tá? O importante de perceber aqui do impacto do vínculo do exame com o risco é que se eu tenho uma audiometria vinculada no risco de ruído e o ruído já foi aplicado nas hierarquias na nossa aula anterior, né, na aula de PPRA, então a audiometria também já está aplicada. Tá, pessoal? Essa é a mágica da risco exame. Então, se o risco já está aplicado em uma hierarquia, automaticamente o SOC vai aplicar os exames desse risco também nessa mesma hierarquia, tá certo? Para que a gente consiga visualizar isso melhor, a gente pode voltar à tela de aplicação de exames para fazer essa consulta, ok? Então vamos acessar novamente menu Cadastros, Saúde, Aplicação de Exames, e eu vou pedir para me mostrar aberto. Ok? E vai mostrar todos os exames, eu vou clicar em exibir estrutura. Beleza? E ele me mostra aqui a minha estrutura organizacional. Então, se eu passar o mouse aqui, eu vou poder visualizar quais são os exames aplicados. Então na unidade de Minas Gerais eu tenho exame clínico aplicado. No setor administrativo, olha só, no cargo analista contábil eu tenho o exame clínico, a espirometria e audiometrias de altas frequências. E olha só, pessoal, se eu clicar ele me abre essa janelinha aqui para eu verificar, tá? Percebam que ele diz aqui nessa coluna ao lado qual é a origem, de onde que vem essa aplicação. Então, no cargo analista contábil, o exame clínico está aplicado e ele foi aplicado lá na unidade. A espirometria foi aplicada em USC, unidade, setor e cargo. A audiometrias de altas frequências foi aplicado lá no risco. Tá certo? Então aqui ele está me dizendo de onde que veio essa aplicação. Então essa audiometria está vinculada em algum risco e esse risco está aplicado aqui. Então ele traz junto o exame, tá certo? Na outra coluna a gente consegue ver a periodicidade de cada um desses exames e as fichas onde eles vão aparecer. Beleza? Bem legal, né, pessoal? Então fica bastante fácil de entender aqui, de visualizar quais exames estão aplicados nas hierarquias e de onde eles vêm, né? Qual é a origem disso. Olha a acuidade visual. Ele me diz aqui que a periodicidade é por idade, tá certo? Então na acuidade visual a gente configurou lá de forma diferente a periodicidade e ele está me mostrando aqui. Beleza? Então essas são as duas formas que a gente tem para fazer a aplicação de exames. São duas opções muito boas, muito interessantes de se fazer
a aplicação, certo? Então, nesse momento, a gente já tem dados suficientes aqui no SOC para conseguir gerar o PCMSO. Então, se a gente gerar, a gente vai conseguir visualizar as informações dos exames lá. Mas antes disso, nós temos também a opção de colocar mais algumas coisas para deixar o nosso documento mais completo. Ok? Então, você se lembra da aula anterior que a gente utilizou uma ferramenta do SOC para criar a parte mais textual do PPRA? No caso do PCMSO, a gente também vai conseguir fazer, e a gente vai utilizar a mesma ferramenta para isso, que é a tela de laudos e textos padrões. Além disso, você se lembra também que a gente configurou o cronograma de ações do PPRA lá por meio da tela de atividades, também na aula anterior? Para o PCMSO a gente também vai conseguir fazer isso. Ok? Então vamos fazer, somente para a gente deixar o nosso documento mais completo. Vou começar pela parte do cronograma de ações, tá? Então vou acessar aqui novamente a tela inicial e a gente vai configurar uma atividade para aparecer lá no PCMSO. Ok? Então para isso eu vou acessar Menu, Tarefas, Atividades, Atividades. E olha só, se eu acessar aqui a tela e clicar em procurar, a gente vai conseguir visualizar aquela atividade que a gente cadastrou na aula anterior, né, sobre o PPRA. Então, aqui eu vou conseguir incluir uma nova atividade. Então, eu vou colocar aqui uma atividade para o PCMSO. Então, o tipo de atividade vai ser PCMSO. E eu vou colocar aqui uma descrição para ela. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma campanha de vacinação. Ok? A responsável por essa atividade vai ser Sibeli Martins. Eu vou colocar aqui um e-mail. Certo? Qual o status dessa atividade? Ela está pendente. Lembrando que essa informação não é exibida no documento, né? Somente para um controle aqui interno no SOC. A data inicial dela eu vou colocar para o dia 19 e a data limite vai ser dia 23. Ok? Eu não vou preencher a data final porque essa atividade ainda não foi finalizada. Beleza? Posso colocar uma observação também. E eu vou definir que o agendamento dela vai ser diário. Então, diariamente, eu quero que o SOC envie e-mail para a responsável dessa atividade, atualizando sobre o status dela. E por fim, eu vou vincular as hierarquias onde essa atividade vai acontecer. Então, por exemplo, essa campanha vai acontecer na unidade Minas Gerais e na unidade São Paulo. Ok? E eu vou gravar. Lembrando que, como eu habilitei aqui o agendamento de e-mail, eu tenho que ativar o envio, certo? Então, como ele já vem por padrão o envio de e-mail desativado, é só dar um clique aqui nesse ícone que a gente vai ativar o envio de e-mail. Beleza? Então, a gente já tem a atividade configurada. Então, agora vamos criar também um texto padrão para ser exibido lá no nosso documento. Tá? Então, agora eu vou acessar Menu, Cadastros, Meu SOC, Laudos e Textos Padrões. Se antes nós tínhamos aqui um texto padrão para o PPRA, que nós cadastramos, agora vamos incluir um para o PCMSO. Então, vou habilitar aqui o parâmetro para ele aparecer no PCMSO. E eu vou colocar aqui o nome como PCMSO. Ok? E vou gravar. Então, lembrando que toda vez que eu incluo um laudo texto padrão, eu tenho que colocar os itens, né? Os itens desse tópico. Então, eu vou incluir aqui, vamos incluir alguns itens para esse texto. Por exemplo, a apresentação do PCMSO. E a gente pode utilizar aqui o editor para configurar o nosso texto da forma que a gente quer que apareça lá no documento. Ok? E aí a gente vai digitando, editando aqui e basta gravar. Então, pessoal, eu coloquei aqui alguns textos de exemplo para a gente utilizar e visualizar no nosso documento e visualizar lá no nosso PCMSO. Se eu voltar aqui, eu coloquei alguns itens, tá? Se a gente quiser ver como é que esse documento está ficando, a gente pode utilizar aqui o ícone de impressão para a gente dar uma olhada nesse texto em Word e ver como é que ele está sendo apresentado, ok? Então agora, depois de fazer todas essas configurações, vamos gerar o nosso PCMSO, ok? Então, para gerar o PCMSO, a gente vai acessar o menu Relatórios Legais PCMSO.
Beleza? Então ele abre aqui uma telinha pra gente que é parecida com a do PPRA, tem bastante opções aqui pra gente selecionar, né? São vários parâmetros e a gente vai passar por alguns deles, mas lembrando que você pode sempre consultar a sua apostila ou os nossos manuais para ter o detalhamento de cada um desses campos aqui, né? Você vai ter mais detalhes sobre cada um desses campos. Então, de primeira aqui, a gente pode filtrar por unidade e setor, né, a geração desse documento. Eu posso pedir para ele imprimir a descrição da função do setor e da função do cargo. O cronograma de atividades, né, a gente configurou lá uma atividade para aparecer aqui no PCMSO. Então, vamos pedir para ele imprimir as atividades, né, vou manter o parâmetro aqui selecionado. E a data da atividade eu vou colocar desde o começo do ano. Ok? E aí ele me traz aqui o período de um ano, as atividades dessa empresa. Exibir informações adicionais das atividades, sim. Sem unidades vinculadas, não precisa. Tá? Alguns parâmetros são parecidos com a tela de PPRA, né? A gente até já viu eles, então fica mais tranquilo. A vigência do PCMSO, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1/4 a 1/4 de 2019. Ok? Então, exibir quantidade total de funcionários? Sim. Imprimir síntese do PCMSO. Se eu quero exibir o nome dos funcionários, as orientações médicas eu também posso exibir. Exibir sexo no quadro de exames. Imprimir a assinatura digital do responsável, eu posso pedir para ele imprimir a assinatura digital. Exibir a assinatura da empresa cliente, né? A gente já comentou sobre esse parâmetro numa aula anterior, né? Ele vai exibir lá um campo para a empresa cliente assinar o documento. Eu posso pedir para exibir a assinatura do elaborador, então quem elaborou o PCMSO. Então vou colocar aqui o nome de exemplo para a gente visualizar lá no PCMSO. Alterar textos na ausência de risco, né? Isso aqui é interessante. Caso não exista exposição a risco em determinada hierarquia, o que ele vai exibir, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que para o risco físico vai aparecer ausência de exposição a riscos físicos, por exemplo. E eu posso definir também um para o geral, então se não encontrar exposição a nenhum risco, então eu posso colocar não foi identificada a exposição a agentes nocivos. Ok? Então aqui eu posso definir isso. Essa configuração você pode fazer também lá em parâmetros gerais, no cadastro da empresa. Tá? E aí como é que vai funcionar? Primeiro, o SOC vai olhar para essa configuração que você fez aqui direto no relatório, tá? Direto no documento. Se você fizer aqui, o SOC vai buscar o texto que você configurou aqui. Caso você não tenha preenchido, ele vai buscar o texto que está configurado lá em parâmetros gerais. E se não houver nenhum texto em parâmetros gerais, ele vai colocar um padrão. Ok? Então dessa forma que o SOC vai trabalhar. Beleza? Quadros descritivos, aqui eu posso colocar, por exemplo, que eu quero que ele me mostre um quadro descritivo por sexo, ou então por idade, ou por sexo e idade também. Ok? Eu posso pedir para exibir a conduta do exame, e-mail para envio. A maioria dos documentos gerados aqui no SOC, né, a maioria dos relatórios vai trazer essa opção para a gente de colocar um e-mail. E o SOC vai enviar um e-mail para esses endereços com o documento em anexo. Caso eu queira colocar mais de um, eu posso colocar um ponto e vírgula e escrever o resto, ok? Então eu posso configurar mais de um separando por ponto e vírgula. Além disso, eu também posso puxar diretamente o e-mail do usuário que está logado, clicando em usuário, ou então eu posso selecionar outros e-mails lá dos contatos da empresa, ok? Posso fazer isso também. E caso eu queira limpar, eu utilizo aqui a opção limpa. Beleza? Eu vou utilizar aqui o cabeçalho padrão e no rodapé eu vou colocar rodapé PCMSO 2018. Ok? Por último, eu vou vincular o nosso laudo, o nosso texto padrão, na parte superior do documento. Ok? Terminei de configurar.
Então eu vou salvar essa parametrização para que eu possa utilizar em uma segunda geração, né? Na próxima vez que eu for gerar o PCMSO. Ok? Então agora essa nossa configuração está salva. E para gerar, basta clicar aqui no ícone de gerar em Word ou em PDF. Eu vou pedir aqui para imprimir em PDF e ele vai gerar nosso pedido de processamento. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi o nosso documento gerado, né? Então ele já começou mostrando aqui para a gente o cabeçalho, a vigência e a identificação da empresa, certo? Do nosso PCMSO. E aí ele começa a apresentar o texto padrão que a gente vinculou, que a gente configurou para aparecer aqui. Então se a gente for descendo, aí ele vai começar a listar para a gente a hierarquia, né? Então na unidade Minas Gerais, no setor administrativo, no cargo analista contábil, foi identificado o risco ruído, né, do grupo físico e alguns exames. O exame de audiometria, espirometria e o exame clínico. Percebam, pessoal, que o exame de audiometria, o exame audiométrico aqui, ele está vindo do risco, né? Nós configuramos lá na risco exame e por isso ele apareceu, ele foi aplicado. E a espirometria e o exame clínico foram aplicados diretamente na hierarquia. Então percebam que aqui no PCMSO a gente não consegue nem diferenciar o que vem do risco e o que vem da aplicação de exames, porque na realidade não faz diferença. Esse exame tem que ser feito. E aí ele está listando aqui pra gente onde vai ter esse exame. Então na admissão tem para os 3. Após a admissão, a audiometria depois de 6 meses tem que fazer e o exame clínico também. A espirometria não. Qual a periodicidade deles? 12 meses para os 3. Retorno ao trabalho, tem audiometria e exame clínico. Espirometria não tem. E mudança de função e demissão tem para todos. Ok? Então ele traz a descrição detalhada aqui do cargo também. E aí ele vai me listando para as outras hierarquias. Então, por exemplo, aqui para o cargo de gerente comercial, foi identificado também a acuidade visual. Ok? Eu vou descer mais um pouquinho aqui. Olha só, para o cargo de pintor, não foi identificada a exposição a agentes nocivos. Tá? Então aqui ele apresentou aquele texto que a gente configurou para aparecer na ausência de riscos. Beleza? Então, essa parte inicial ele vai listando para a gente as hierarquias e os exames que devem ser feitos, tá certo? Então, aqui, por exemplo, para o motorista também não foi identificada a exposição, mas tem o exame clínico para fazer, beleza? Então, ele me mostra aqui outra unidade e vai me listar as informações também. Vamos passando aqui essa parte, pessoal, mais aqui embaixo a gente vai ter um resumo, quadro de recomendação de exames, onde é como se fosse um resumo desse PCMSO. Então a gente vai ter as hierarquias, né, a unidade, setor e cargo, os riscos associados e quais são os exames que eu tenho que realizar para cada tipo de ficha. Tá? Então, admissionais, eu tenho esses exames, audiometria de alta frequência, espirometria, exame clínico. Depois da admissão, eu tenho esses exames, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. Ele vai me listando aqui os exames que eu tenho que realizar. Tá? Acaba sendo até um pouquinho repetitivo esse quadro, mas é um quadro de resumo geral aí do PCMSO. Ok? Percebam também que o rodapé está com aquele texto que a gente configurou. Mas aqui embaixo a gente tem o quadro total de funcionários, apresentando aqui o número de funcionários masculino, feminino, menor e total. E aí chega a parte de assinaturas. Então quem vai assinar esse documento? O Dr. Daniel Marques, que é o responsável pelo PCMSO, vai ter a assinatura dele aqui, o elaborador e a empresa cliente. Mas aqui embaixo a gente tem a parte de orientações médicas, né? Eu pedi para exibir, mas como ele não tem nenhum dado para mostrar, então acabou ficando vazio aqui. Ok? E se a gente chegar aqui no final, a gente tem o cronograma de atividades, né? O cronograma de ações. Então aquela atividade que a gente cadastrou, ela vai estar sendo exibida aqui também, tá certo? Com a sua data de início, que é 19 de março, e sendo mostrada aqui no calendário para março de 2018. Beleza? E as informações adicionais também ele trouxe aqui pra gente. Ok? E chegamos ao fim do nosso documento. Com isso, pessoal, nós finalizamos o conteúdo de hoje. Então, na aula de hoje nós falamos sobre o PCMSO e os passos necessários para fazer a geração desse documento. Então, nós começamos falando sobre o cadastro de exame,
né? Nós acessamos menu cadastro saúde exame e fizemos o cadastro de um exame e disponibilizamos esse cadastro para as empresas clientes. Numa próxima etapa, nós falamos sobre a aplicação de exames. Então, no SOC nós falamos que existem duas formas de aplicar os exames, né? A primeira delas é pela tela de aplicação de exames, onde a gente relaciona o exame com as hierarquias, e a segunda forma é por meio da tela de risco exame, onde a gente vai relacionar o exame a um risco. Depois disso, nós fizemos o cadastro de uma atividade em menu tarefas atividades a atividades para ser exibida no cronograma de ações do PCMSO. E por último, nós configuramos um texto padrão em menu cadastros meu SOC, laudos e textos padrões, também para ser exibido no nosso PCMSO, para fazer aquela parte mais textual do documento. Ok? Então, esses foram os passos necessários e por fim a gente acessou menu relatórios legais PCMSO para configurar a geração do PCMSO e emitir o documento em si. E aí nós visualizamos as informações apresentadas nesse documento. Ok? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula e lembre-se que você precisa praticar esses conhecimentos para fixar cada vez mais. Então pratique, pessoal, faça esses cadastros, configure o PCMSO para que você fique cada vez mais familiarizado com essas ferramentas. Caso tenha restado alguma dúvida, eu oriento que você consulte a sua apostila ou volte o vídeo para ouvir novamente a explicação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula!